Bom, olá pessoal, mais uma vez aí, boa noite a todos que estão, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Quem vai estar assistindo depois, hoje estamos aqui com o Rafael e vamos Boa discutir um noite. pouco, né, sobre Big Data, né? É um assunto que a gente já vem discutindo aí, né, no decorrer do semestre, é um assunto amplo, a gente trabalha aí com muitos conceitos, tá? E qual melhor usar? Qual a melhor ferramenta a utilizar, qual o melhor resultado que a gente vai ter. Vai depender muito do domínio das informações que a gente tem. Mas, né, independente disso, a gente precisa se preocupar muito com a informação que a gente está, melhor, os dados que a gente está trabalhando, né? A gente sempre fala informação, informação, mas a gente sempre está um passinho a mais, né? Um degrau acima. Então, a gente sempre tem que pensar com o quê? Dados. Gerenciar esses dados. E, claro, quando a gente tem essa massa de dados, que podemos dizer aí que é uma big de uma massa de dados, né? Já o nome já diz, né? Big Data. Então, são muitos e muitos dados. A gente tem que começar a fazer o quê? Uma análise, uma visualização, melhor, antes da análise, a gente tem que se preocupar com o quê? Com a visualização desses dados, com a visualização dessas informações, tá? Por quê? Ora, porque a gente não consegue estar olhando dado por dado, né? A gente não consegue analisar, né? Principalmente quando a gente fala em conceito de Big Data, que a gente tem os dados não estruturados, semi-estruturados e estruturados. A gente tem dados online, dados em vídeos, dados em áudios, né? Dados em imagens. Imagine você pegar hoje e trabalhar ali com 1 milhão de imagens, né, centenas de milhares de vídeos, é praticamente impossível da gente estar, né, de forma, vamos dizer assim, manual, gerenciando tudo isso, analisando tudo isso. Então, a gente tem que buscar o quê? Uma forma de visualização desses dados. Uma forma da gente transformar isso numa representação gráfica para facilitar o nosso trabalho. Ou seja, tornar esses dados acessíveis, tá? Para que a gente possa também compreender eles, tá? E, consequentemente, né, descobrir parâmetros. Eu acho que o desafio, o maior desafio, né, quando a gente pega aí uma massa de dados, né, é identificar parâmetros. Parâmetros que a gente pode utilizar, que a gente pode explorar, né? E, claro, esses parâmetros vão ser descobertos de acordo com o domínio do problema que a gente busca resolver. Né? Tem um caso, não me lembro se em alguns encontros virtuais passados, né? Eu cheguei a comentar isso, né? Mas, por exemplo, o supermercado, ele está constantemente trocando os produtos de lugar. Ele está sempre o quê? Reorganizando os produtos. Mas por que que ele está sempre reorganizando esses produtos, reorganizando as prateleiras? Porque o objetivo é que o cliente, ao ir no supermercado, ele não encontre de imediato os produtos. Ele tenha que andar, né, pelas prateleiras, pelos corredores, para localizar o produto. Dessa forma, isso pode aguçar que ele compre outros produtos. Ah, mas isso partiu do nada? Tomou uma decisão dessa? Não. No caso, foi uma observação, né? Se a gente pensar em supermercados, por que que todo supermercado, a padaria, né, a feira de verduras e legumes, o açougue fica no fundo do supermercado? O cliente ele tem que atravessar o supermercado inteiro. Para quê? Para chegar, né, até o açougue e, consequentemente, ele vai passar pelos corredores e ele vai observar alguma coisa. Então, vou comprar carne. Se o açougue
tá na entrada do supermercado, o que ele faz? Ele vai para o açougue, pega, né, o tipo de carne que ele quer e vai para o caixa. Consequentemente, ele viu o resto da loja? Não. Então, eles fazem isso para mudar. Se a gente pegar um outro exemplo, tá? Lojas de departamentos, o setor mais complicado de você encontrar numa loja de departamento é o quê? Justamente o caixa. Por quê? Porque está sempre escondido. Você é praticamente obrigado a andar a loja inteira. Se você tiver vários andares, você provavelmente vai ter que subir no último andar para poder pagar os seus produtos. Ou seja, você vai ter que andar pela loja inteira. Ou seja, dessa forma você vai ter acesso a todos os demais produtos que estão sendo comercializados ali até você chegar no caixa. E isso vai aguçando, né, o cliente a ver novas opções, né, que antes estavam simplesmente inacessíveis. Então, eles sempre o quê? É feito um estudo e com base nesse estudo chega-se a uma conclusão. Tem um outro estudo que foi feito também que vamos colocar, né, até um tempo atrás, tive uma informação que isso é uma fake news, né, foi um dado, uma história criada, né, inventada por um professor para contextualizar o negócio. Mas eu acabo usando mesmo assim porque tem um nexo, né? E isso vem do quê? Eu não lembro agora qual rede de supermercado, se é o Walmart, o Carrefour, mas fizeram-se uma pesquisa que todo homem que ia no supermercado comprar fraldas acabava comprando cerveja. Então, o que eles fizeram? Colocaram uma gôndola de cerveja muito próximo da onde ele compra as fraldas. Por quê? Chegava, pegava a fralda e pegava a cerveja. E ia para o caixa. Então, é o quê? Você ter uma reorganização, obviamente, a partir do momento que você identifica padrões, né, para facilitar, né, o acesso dos demais clientes a um determinado grupo, né, de produtos. E clientes, né, relacionados àquele nicho que você está estudando. No caso, foi feito um estudo, né, com relação a homens que tinham filhos pequenos em casa, né, que passavam no supermercado para comprar fralda. Já uniu o útil ao agradável, né? Então, a gente vai identificando esses padrões. E é muito comum a gente identificar esses padrões em processos de compras, né? E aí, a loja, né, a instituição, a organização, ela vai identificando esses padrões e vai criando mecanismos para aproveitar esses padrões, e no caso, isso vai gerar o quê? Uma tendência, né, que vai estar acontecendo aí. Então, hoje, né, a gente vive muito e vê muitas tendências, né, que o pessoal muitas vezes fica, né, aguçado por questões de tendência. Todo mundo está fazendo, eu também vou fazer, né? Começou porque alguns vírus não, desculpa, alguns vídeos que viralizam. Por quê? Porque o pessoal, pô, seguiu um padrão e esse padrão, né, começou a ser divulgado e vai chegando, né, àquele ponto. Então, a gente também tem isso com relação aos dados. Hoje, a instituição que, vamos dizer assim, mais utiliza, né, Big Data são instituições financeiras. Por quê? Porque eles ficam, né, analisando a base de dados em busca do quê? De padrões, né, que vão estimular a criação de determinados produtos. Ou ainda, estamos pensando em desenvolver um produto X. O que a gente tem hoje, né, relacionado aos clientes, que vai atender esse produto X? E é claro, aí vai ter um padrão, né, de cliente, uma tendência de cliente que esse produto vai atender, e eles começam a analisar isso dentro de um banco de dados, né, dentro do Big Data, para saber a quantidade de clientes que procuraram já serviços parecidos com aqueles que eles estão querendo ofertar, ou que tem perfil para aquele tipo de serviço que vai ser criado.
E a partir daí eles conseguem, né, ter uma previsão de quanto, né, clientes que vão, obviamente, né, procurar esse tipo de serviço que está sendo oferecido. Mas tudo isso, né, o foco aqui é fazer o quê? Ter uma visualização desses dados, para que a gente consiga compreender, né, aquela informação que está ali. Então, como eu mencionei, dados não estruturados. Dados não estruturados, por exemplo, são mensagens, são comentários que a gente vê hoje, inúmeros comentários, né, dentro de e-commerces, para cada produto. Né? Então, a gente vê lá a classificação de 1 a 5 estrelinhas, um comentário, né, referente, né, àquele produto, de quem comprou aquele produto. Então, como que a gente consegue, né, gerir isso? E, por exemplo, né, vamos pensar num padrão que, às vezes, o e-commerce busca, né? Como que está sendo a entrega, né, desses produtos que estão sendo comercializados aqui no nosso e-commerce? O pessoal está reclamando de prazo, o pessoal está reclamando da qualidade da embalagem que está chegando, os clientes, né, estão falando sobre isso. Então, além de buscar um novo produto, né, ou de buscar para ofertar um novo produto, eles também utilizam essa massa de dados para corrigir determinados detalhes, né, que estão acontecendo. Por exemplo, se começamos a ter, né, no e-commerce, uma quantidade de clientes reclamando sobre o prazo de entrega, opa, peraí, vamos tentar descobrir junto a esses clientes, nas mensagens, né, que eles colocaram, o que está impactando. Qual que é, a transportadora que está atrasando isso? E por que está tendo esse atraso? Será que o centro de distribuição está muito longe, está muito perto? Então, isso, né, esse exemplo que eu dei aqui impactou em mudanças para vários e-commerces que a gente tem hoje, né, grandes, Magazine Luiza, dentre outros, né, Casas Bahia, a mudar ou implantar centros de distribuições mais próximos dos clientes, aonde está tendo um fluxo maior e, consequentemente, buscar atender o cliente de uma forma muito mais rápida. Né? Hoje é comum, né, a gente comprar produtos, digamos assim, até 3 horas da tarde, e no dia seguinte o produto já chega lá, já chegar na nossa casa. Claro, para todos, não, produtos menores, né, produtos que são mais fáceis de ter um transporte. Mas, por exemplo, o Correios tem o Sedex 10. Você colocar uma correspondência, um produto, né, no Correio até às 5 horas da tarde, no outro dia, às 10 horas, se aquela cidade, né, o destinatário for atendido pelo, né, recurso, pelo serviço, 10 horas está na casa do cliente. Surgiu do nada isso? Não. Foram analisando algumas reclamações, algumas necessidades, né, relacionadas aos clientes que utilizam os Correios com relação a isso. E resolveram criar esse produto porque eles constataram que, né, vamos chutar um valor aí, 40% dos clientes sentiam a falta de um produto desse para que, né, a correspondência chegasse muito mais rápido e, consequentemente, atender de uma forma mais eficaz o cliente. Então, a gente tem que tornar esses dados acessíveis, a gente tem que ter uma visualização melhor desses dados. Então, o que a gente vai fazer? O que a gente vai buscar? Ora, criar uma forma de apresentação via gráfico, né? Ou seja, a gente vai transformar ali milhares de dados em 2, 3, 4 gráficos. Por quê? Porque a gente consegue estar cruzando esses dados, né, esses gráficos, identificar o quê? Padrões, né? Identificar anomalias que estão acontecendo e, consequentemente, tomar uma decisão.
né? E, pessoal, é um negócio assim, interessante porque isso não é algo também que não vem, não é agora, né? O advento do Big Data. O Big Data agora é uma técnica onde a gente processa milhões de informações a nível nacional ou a nível mundial, né? Mas esses conceitos, né? Como que a gente vai ter uma melhor visualização dos dados? Isso já demanda de anos e anos antes, né, do advento da mineração de dados, do Big Data. Por quê? Ora, eu me lembro que mais ou menos em 98, 97, 98, no máximo, 97, 98, eu tabulei uma pesquisa. Não tinha muitos dados, não. Tinha em torno mais ou menos de umas 100 mil prontuários, né, de pesquisa junto a clientes, né, de uma região, de uma macro-região, relacionada a um determinado produto. E é claro, dessas 100 mil pessoas, geravam-se ali em torno de 20 questões, tá, que a pessoa respondia com base numa degustação, com base numa experiência que ela estava passando ali. Se eu chegasse, por exemplo, para quem encomendou essa pesquisa, essa análise, e apresentasse uma planilha com esses dados, ele simplesmente ia olhar e falar assim: o que é isso? Eu não consigo visualizar nada aqui. Eu não consigo analisar que ponto que eu estou deixando de atender melhor o cliente, em que cidade que o pessoal, que estou vendendo mais, que estou vendendo menos, que cidade que demora mais a reposição, enfim. Da forma com que os dados estavam numa planilha, isso para ele não valia nada. Ou então, se eu chegasse com pilhas e pilhas de caixas, de formulários que foram respondidos lá manualmente, para ele também aquilo lá não ia valer de nada. Então, o que foi feito? Foi criado um conjunto, né, foi feito uma definição, né, de um processo de análise daquelas informações, onde foram definidos, salvo engano, né, como faz muito tempo, mais ou menos uns de 75 a 90 gráficos. E alguns gráficos cruzando informações, né, alguns gráficos cruzados ainda, aonde o cliente, batendo o olho, ele conseguiu detectar padrões, ele conseguiu identificar falhas, ele conseguiu identificar que determinadas cidades, como estavam mais distantes do centro de distribuição, demoravam mais tempo para ser atendidas. Ele conseguiu identificar, inclusive, estabelecimentos aonde ele estava investindo, por exemplo, 10 mil reais e estava tendo um retorno de R$ 1.000. Então, ele estava tendo um prejuízo ali de 90% em determinados estabelecimentos com o produto que ele estava ofertando. E conseguiu também identificar que muitos que ele estava tendo prejuízo era por outros detalhes, e não pela distância, mas pelo atendimento. Enfim, você consegue ter uma visão ampla, uma visão detalhada do que está acontecendo, do que aqueles dados fornecem, e a partir daí você consegue tomar decisões. Então, ele tomou, naquele momento, né, eles tomaram algumas decisões drásticas em alguns locais. Chegaram a fechar entreposto de distribuição, chegaram a descartar alguns, né, estabelecimentos que eles tinham parceria. Por quê? Porque não eram interessantes naquele momento, dado, né, ao conjunto de informações, ao conjunto de dados que eles tinham. Tá? Então, a partir daí, eles passaram a visualizar, e olha só, né? Lá atrás, eles passaram a visualizar todo esse contexto, todo esse processo de uma forma diferente, com base na análise, na forma com que eles visualizaram os dados. Então, muitas vezes, dependendo do que a gente vai fazer, a gente precisa dessa visualização de dados. Outras vezes, tem muito processo de mineração de dados que o sistema analisa
é feita uma validação, uma verificação, tá ok, beleza, e o sistema já toma as próprias decisões. Só que também tem um acompanhamento se aquelas decisões que estão sendo tomadas de forma automática pelo sistema estão surtindo efeitos ou não. Então, isso entra com mais um parâmetro a ser analisado, né? Então, a massa de dados, ela está em constante crescimento, ela está em constante variação. O que hoje é algo vantajoso, amanhã pode se tornar ruim. O que hoje é ruim, amanhã pode se tornar muito vantajoso. Então, a gente tem que estar acompanhando esse processo constantemente. Então, a gente tem que criar o quê? Padrões que vão se adaptar às novas necessidades, né? E como que a gente vai conseguir visualizar tudo isso? Olha, eu já comentei com isso, né? A parte de gráficos, né? Onde a gente pode estar mostrando ali uma evolução e, consequentemente, já prever uma tendência, porque a gente pode utilizar o Big Data também, né, para prever uma tendência, ou seja, dados, né, informações, dados históricos, né, com base em dados históricos, a gente consegue prever algo. Então, hoje, por exemplo, muitas vezes, quando a gente analisa lá o mercado futuro, principalmente o mercado financeiro, né, de ações, mas por que que existe uma previsão, mercado futuro? Como é que eles calculam o valor que vai ser negociado, né, um determinado produto para daqui 8, 9 meses? É uma projeção com dados históricos. Ó, teve essa evolução. Então, com base no que aconteceu, né, em meses, anos anteriores, a gente acredita, a gente supõe que vai estar nesse patamar. Mas será que esse patamar vai se concretizar? Pode se concretizar, pode, né, no final ser algo acima ou abaixo também. Mesmo porque tem outras tempéries que podem impactar isso, né? A gente pensa em mercado futuro, mercado financeiro, é, o mundo pode influenciar nessa tendência, tá? Então, por isso que é algo que vai acompanhar, vai sendo acompanhado, né, dia a dia, hora a hora, o que está acontecendo aí ao redor do mundo, dependendo do produto que está sendo analisado. E é claro, né, tudo isso a partir de gráficos, né? Muitas vezes a gente vê, né, reportagens lá que o pessoal mostra, né, um analista financeiro, existe lá uma infinidade de monitores, e todos os monitores têm o que ali? Gráficos. Tem um monitor que está passando informação ali, né, rodando, subindo, descendo, mas do lado existe uma infinidade de gráficos, né, onde ele está visualizando. E, claro, gráficos configuráveis, que como a atualização é constante, qualquer anomalia, ele já vai dar um alerta ali, e vai chamar a atenção desse analista financeiro para uma possível tomada de decisão. Tá? Então, a gente vai tendo essa parte, né, de visualização, e é claro, hoje, né, com o advento que a gente tem que estar tudo online, uma das coisas que impacta bastante são o quê? Os gráficos de rede, que vai ter o quê? Né? Informações que estão transitando, né, nas redes sociais. Então, isso daqui também, né, hoje impacta bastante. Né? Por quê? O que está sendo falado, o que está sendo discutido sobre determinado produto, né, sobre determinada pessoa nas redes sociais. Como é que está isso? Como é que está o engajamento? Né? A pessoa fala muito em engajamento, né? E a gente vê, fulano fez tal coisa, ganhou não sei quantos mil seguidores. Aconteceu tal coisa com Beltrano, perdeu não sei quantos mil seguidores. Né? Então, isso também é uma forma de estar analisando, né, determinadas informações, tá? Com base nisso. E é claro, né, mais uma vez, a gente sempre tem que entender o quê? O domínio do problema que a gente está buscando resolver. E não adianta, né, a gente construir gráficos e gráficos e gráficos se a gente não souber claramente o que aquele gráfico está representando, né? Então, a gente tem que pegar o quê? Construir o gráfico, né?
fundamentado, obviamente, acabei de falar, né, sobre dados históricos que vão gerar aí uma previsão futura, contextualizar os dados que estão sendo analisados ali. Por quê? Porque o tipo, né, o dado que a gente analisou para mostrar aquele cenário tem que ser passado, né, para o analista, consequentemente, falar, opa, isso daqui está relacionado à parte de vendas, não, isso daqui está relacionado à parte de entregas, isso daqui está relacionado à parte de satisfação do cliente. Por quê? Se não tiver um contexto do que está sendo mostrado naquele gráfico, ele não vai conseguir analisar, não vai conseguir entender aqueles dados. Ah, tá bonitinho, ó, tá uma constante, né? O gráfico está crescendo. Mas por que está crescendo? O que está sendo analisado aqui que mostra essa tendência de crescimento desses gráficos? Então, a gente tem que ter, né, esse controle, tem que ter esse gerenciamento, tá? A gente vai ter que né, ter o que aí? Um enredo, uma narrativa do que está sendo mostrado em cada um desses gráficos. Então, aí a gente usa o quê? O conceito de data storytelling, né, onde a gente vai descrever o dado, ou melhor, os dados, né, que foram utilizados naquele gráfico, para que tenha-se um entendimento do que ele está trazendo. Tá? E é claro, isso vai, né, trazer o quê? Clareza, impacto, né, na visualização. Por quê? Vai deixar as informações ali claras, tá? Vai trazer informações, né, reais, tá? Vai gerar engajamento, convicção, né? Para facilitar o entendimento daquilo. Ah, tá se baseando em dados históricos? Tá. Não, ó, isso daqui não tem dados históricos, isso aqui é uma projeção. É a partir daqui que a gente vai acompanhar como que vai ser essa evolução. Porque se a gente está analisando um produto novo, né, uma tendência de produto novo, a gente não tem, às vezes não tem dados históricos de produtos relacionados ou análogos a eles, semelhantes, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente está tendo o quê? Uma perspectiva futura que não se baseia em dados históricos, né? É uma previsão. Então, isso já deixa claro também, opa, ó, isso daqui é novo, então nós estamos projetando, a gente vai acompanhar daqui para frente, para ver se tudo isso daqui que a gente projetou vai estar, né, acontecendo. E a partir daí é feito todo esse processo de análise, todo esse gerenciamento, tá? E é claro, é uma abordagem que vai trazer aí, né, vai se basear numa análise, vai ser desenvolvida, vão chegar, né, que o pessoal chama de clímax, né, que seria o ápice, né, e depois, conclusão. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, um cenário, né, onde a gente começa a fazer, a tratar isso, né, que ilustra bem, né, isso. Nós temos aqui uma empresa de e-commerce que quer entender por que as vendas caíram no último trimestre. Ah, isso é comum, a gente está analisando o gráfico de vendas, mas o que refletiu nisso? Ou a gente está analisando um gráfico de projeção futura. Por que que isso não se concretizou? A gente vai fazer uma retrospectiva, né? Vai fazer uma análise para descobrir o porquê que aquilo, obviamente baseando isso em dados. Mas, ó, a gente sempre tem que se basear em algo concreto, dados, né? Então, a gente vai apresentar uma tabela com as vendas diárias, só isso não vai. Ah, vendeu, um dia vendeu mais, outro dia vendeu menos, mas por que caiu? Então, qual que vai ser a abordagem que a gente vai estar utilizando do storytelling? A gente vai descobrir, né, o início. Descobrimos que a queda das vendas não foi uniforme, mas concentrada em poucas regiões. Tá? Então, peraí. Todas as regiões caíram ou só algumas? Algumas aumentaram, outras caíram as vendas. Então, a gente vai começar a analisar o quê? Quais regiões, né, ou qual região que foi a que mais foi afetada?
Então, aqui um exemplo, chegou que a região sudeste foi a mais afetada. Aí, aprofundando mais a análise, chegou-se à conclusão que o servidor ficou fora do ar durante alguns momentos. Por que isso? Ah, foi um problema de marketing? Por que caiu às vezes? Por que, que ninguém está com. Isso é comum, né? A gente analisar. Vamos pensar, por exemplo, num e-commerce, que tem vendas, né, online, vendas por telefone e tudo mais. E o pessoal tem meta. Por que o pessoal não está cumprindo a meta? Qual que é o problema? O que está levando eles? Né, o que está atrasando? O que está impactando que eles não cumprem as metas? Então, a gente começa a analisar isso. Ah, por quê? Ah, vou dar um exemplo de um caso aqui, que tinha, por exemplo, uma empresa de cobrança. Ó, tem lá uma série de pessoas que foram responsáveis por essa cobrança, eles têm uma meta, X, Y, Z. E o pessoal não conseguia. X é a meta a meta menor, a meta do meio e a meta alta. Chegaram à conclusão que ninguém conseguia cumprir a meta alta. O pessoal chegava, era a meta média. Mas por quê? Por quê? Por que que não passa? Por quê? Começou a analisar o dia a dia. Ó, quantos clientes, né, vocês estão atendendo por dia? Ah, segunda, o pessoal trabalha de segunda a sábado. Tá? Então, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Mantinha-se uma constância, independente do dia da semana. Por que que você não consegue passar disso? E era uma constância também em todos os atendentes. Chegou-se à conclusão que o pessoal demorava muito tempo fazendo o primeiro contato com o cliente. Era tudo manual. O pessoal tinha que pesquisar o cliente que estava devendo, verificar quanto que ele estava devendo, quanto tempo fazia que ele estava devendo. A partir daí, startar um contato via telefone, via WhatsApp, via e-mail, esperar o cliente retornar. Qual a porcentagem de contato que era via WhatsApp, via telefone e via e-mail? Qual que estava dando mais resultado, via WhatsApp, via telefone ou via e-mail? Então começou-se a analisar tudo isso. Ó, retorno maior dos clientes são aqueles contactados via WhatsApp. Então, beleza, vamos começar então a mudar a estratégia. Ao invés de você, do, né, funcionário, fazer, né, a ligação para o cliente, por que não automatizar? Ou seja, a gente vai ter uma parte, um software, que vai fazer o primeiro contato com o cliente, e esse cliente vai entrar em contato com o vendedor. Então, o vendedor não, desculpa, né? A parte do financeiro ali, ele não tinha mais a preocupação, o trabalho, ele não ia usar mais aquele tempo para poder entrar em contato com o cliente. Ele já ia chegar e já ia ter uma fila de clientes que tinham entrado em contato com ele. E a partir daí ele já ia dar andamento. Então, você começou a fazer o quê? Quebrar e diminuir algumas etapas do processo. Ah, mas isso surgiu de nada? Não, isso foi um processo de análise. A princípio, o que startou todo esse processo? Né? Ninguém atingia a meta de cobrança, vamos dizer assim. O que está acontecendo? Vamos analisar. Qual é o formato, né, de contato? Esses três. Qual que surge mais efeito? Esse. Qual que você demora mais tempo para fazer? Ah, o e-mail. Então, peraí. Se o e-mail já não está surtindo muito efeito, você demora mais tempo para fazer, então vamos extinguir o e-mail e deixar ele em último caso. A ligação.
A ligação, muitas vezes, o pessoal atende, mas está no trabalho, não consegue conversar. Então, espera aí. Também, né, tem esse tempo, porque às vezes você tem um tempo ali, tentando essa conexão com o cliente e não consegue. Então, você vai afunilando e vai conseguindo enxergar isso. Claro que se você analisar, né, uma planilha, você vai conseguir chegar a esses dados? Não. Vai ter que ir analisando a parte gráfica e, consequentemente, cruzando essas informações para que você consiga ter um conhecimento, a inteligência para tomar uma decisão e resolver o problema. Então, só para finalizar, depois de todo esse processo de análise e implementações, né, de novos processos, num breve, num rápido, né, num curto intervalo de tempo, todos conseguiram já bater a meta mais alta. Por quê? Reduziu-se o tempo, né, que ele tinha fazendo outras tarefas que não eram as que estavam ali. E é claro, nós vamos desenvolver tudo isso? Não. A gente tem aí uma infinidade de frameworks, de bibliotecas, né, de metodologias que vão ajudar a gente nessa simplificação do processo, né? Ou seja, a gente vai começar a tratar e a se concentrar nos dados que são significativos para o que a gente precisa. Ó, o exemplo que eu dei, a gente foi analisando todos? Foi. Só que aqueles dados que não eram importantes passaram a ser descartados. Definitivamente? Não. Mas utilizados como última instância. E a gente começou a gerenciar os dados mais significativos, ou seja, aqueles dados que permitiam que a gente tivesse, né, uma melhor evolução, um melhor processo de análise para resolver o problema que a gente tinha nas mãos. Tá? Então, com isso, foi um gráfico só que a gente criou? Não, a gente vai criando N outros gráficos. E esses N outros gráficos foram ajudando isso na tomada de decisão. É uma história, pessoal, que a gente tem que vir contando do processo de análise que a gente vem fazendo. E, claro, isso documentado para a gente saber exatamente de onde veio as informações e por que a gente está com aquele resultado naquele momento. Tá? Então, a gente precisa, né, desse histórico, desse contexto. E aí, alguns frameworks, tá, que a gente pode estar utilizando, o Data Driven Documents, em JavaScript, né? E aqui, pessoal, ó, aqui entra algo crucial, né, que muita gente me pergunta, qual o melhor a usar? Qual que é o mais poderoso? Qual que eu devo estar usando? Uma resposta, né, objetiva. Vai depender do domínio do problema que você está analisando. Né? O Rafael até colocou aqui na mensagem. Depende. Depende mesmo. Eu vou chegar para você e falar que o Plotly é o melhor. O Rafael pode olhar para mim e falar assim, de forma alguma. Eu tentei usar ele num problema que eu estava resolvendo e, nossa, foi um caos. O melhor foi o Matplotlib. Mas eu discordo com você, porque o Matplot eu usei também num problema lá e não foi legal. Mas, então, depende do domínio que a gente está usando, depende da necessidade, depende dos recursos que a gente tem à disposição. Depende do que a gente vai fazer, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Aqui, desses três aqui, um é JavaScript, outro é em Python, linguagem R, JavaScript, Python. A gente vai ver muitos frameworks em Python, tá? Pelo poder que a linguagem tem, a facilidade que a linguagem tem de estar fazendo esse processo de análise e esse processo de visualização, tá? Mas, por exemplo, se a gente pensar aqui no 3D.json, vamos pensar aqui no poder dele.
né? Ou ainda, né? É uma escolha para quem precisa de total controle. O Plotly, ótimo para dashboards interativos e análises exploratórias. Se eu preciso, ó, aqui já disse, se eu preciso de um controle total do que está acontecendo, o Plotly vai ajudar? Ele vai trabalhar com dashboards interativos e análises exploratórias, mas eu quero controle total. Ele não vai atender às minhas necessidades. Então, o domínio, o entendimento do domínio do problema é crucial para a gente definir qual ferramenta que a gente vai utilizar, qual framework que a gente vai estar utilizando. Tá? E a partir daí, então tem que conhecer todos. Não. Você tem que saber. Aqui está um exemplo do que você precisa saber. O domínio do problema fala que eu preciso do quê? De uma análise exploratória. Se eu preciso de uma análise exploratória, o 3D.js, né, o Data Drive Documents, vai atender? Pode até atender, mas vai ser mais complicado. Por quê? A curva de aprendizagem dele é difícil. Então, eu vou usar o quê? Alguns que é onde é a maior facilidade de estar criando uma análise exploratória. Mesmo porque, quando a gente pensa em mineração de dados, a gente tem que ter um retorno rápido. Eu não posso tomar uma decisão, estou com um problema hoje. Imagine, eu sempre dou o exemplo do mercado financeiro, por quê? Porque o mercado financeiro está em constante movimentação, em constante alteração, em constante adaptação. Então, se eu for implementar uma rotina, usar um método, por uma tomada de decisão no mercado financeiro, não adianta eu pegar hoje, entender o negócio para dar um resultado daqui a 30 dias, relacionado a um problema que está acontecendo hoje. Quebrou todo mundo. Todo mundo foi à falência, ou ganhou muito dinheiro, né? Vai depender, obviamente, do que o mercado seguir aí. Por quê? Porque vamos seguir as escuras. A hora que eu tiver, por exemplo, um retorno, uma decisão, já está ultrapassado. Então, a gente tem que saber, né, com clareza, qual que é o domínio do problema e qual framework, qual metodologia que vai atender melhor a necessidade que nós temos. Tá? E aí, claro, com essa definição e algo que também vai impactar tudo isso, a gente vai ter que analisar mais 4 fatores: a performance, a escalabilidade, a interatividade e o consumo de memória. Ou seja, o sistema dá conta de processar isso que eu preciso? Eu tenho capacidade de processamento suficiente para isso que eu vou estar utilizando, para esse framework, para essa metodologia? Eu tenho uma interatividade com ele, com o que está acontecendo? Ele é escalável? Ou seja, eu posso estar alimentando ele constantemente? Ele tem performance para poder mostrar esses dados ou ele vai trabalhar, ou ele vai travar? Tá? Já me deparei com isso. E era uma aplicação que não tinha tantos dados assim, mas eu tinha um servidor de banco de dados que não aguentava executar o que eu precisava. Ele travava. Às vezes ele demorava tanto para retornar um processamento que dava time out. O problema estava onde? Consumo de memória e na performance do dispositivo que eu tinha. Eu consegui resolver esse problema quando? E de que forma? Partindo para uma cloud. Partindo para um cluster com a quantidade, uma capacidade maior de processamento, com a capacidade maior de memória, com a capacidade maior de armazenagem, e a partir daí conseguir resolver o problema que eu tinha. Então a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que buscar isso, pessoal. Tá? E aí a gente também vai se deparar com frameworks mais genéricos e com frameworks mais específicos. Tá? Então, a gente vai também, isso vai fazer parte, né? Vou utilizar um framework específico, vou utilizar um framework genérico, mais uma vez.
Depende. E vai depender de como eu analisar o domínio do problema que eu vou resolver. Tá? Então, tudo isso está relacionado. Né? Aí a gente tem, por exemplo, né, o Apache Superset, o Vega Lite e o Vega. Tá? Muitos aqui, por exemplo, o Apache trabalha com ferramentas de business inteligentes, o BI é de código aberto. Então, a gente tem um poder, né, maior de controle do código, a gente vai conseguir estar aprimorando esse código, melhorando ele e tudo mais, se necessário for. Né? O Vega já tem uma linguagem mais declarativa, vai criar os gráficos em JSON, né? Permite aí uma renderização otimizada e eficiente, isso aonde? No caso de atualizações constantes desses dados, tá? Então, a atualização, ele consegue processar mais rápido, porque ele tem essa renderização bem mais eficaz, tá? Então, ele vai conseguir ter um processamento mais rápido de dados atualizados, né, nessa base. Então, aí a gente vai, né, discutindo isso. Por exemplo, eu preciso trabalhar com dados geoespaciais. O Vega não faz isso. O Apache Superset também não tem isso declarativo. Então, vou ter que usar um framework mais específico para isso. Mais uma vez, vou precisar sempre, né, do OpenLayers, por exemplo. Estou trabalhando com dados geoespaciais. Preciso demonstrar alguma coisa em mapas? Né? Preciso? O que eu preciso? Não, não preciso. Então, não tem por que usar um framework desse. Não tem por que eu partir para essa ferramenta. Ah, mas eu quero analisar um gráfico a nível nacional de vendas. Espera aí, então agora a gente está trabalhando com dados geoespaciais. É que eu quero, vou ter o quê? Mapas. Então, eu estou analisando estados, cidades, regiões, como que está esse desempenho numa determinada região. Aí eu preciso da ferramenta. Ah, então, a gente vai vendo qual que é o melhor, né? Qual que a gente vai ter aí uma opção? Eu coloquei alguns aqui, depois eu disponibilizo para vocês também essa apresentação, para vocês terem essa parte, mas a gente tem que buscar o quê? Né? Entender o domínio, ter um conhecimento, mesmo que básico, das metodologias e das ferramentas. Por quê? Porque a gente vai estar explorando muito o quê? A sinergia entre os conceitos. Tá? Ou seja, né? Conceito de visualização, ferramentas exploratórias, data storytelling, tá? E aí, a gente chega em algo assim, ó, um resumo bem prático disso. A gente tem um problema, uma grande massa de dados, um framework que vai dar para a gente uma solução técnica, uma visualização e um propósito para aquilo que a gente está analisando. Onde a gente vai, obviamente, ter um entendimento do problema que a gente quer atingir, do problema que a gente quer solucionar. Tá? Então, a gente vai conseguindo tudo isso. E é claro, né, com base em tudo que a gente vem estudando no semestre, tá? Dada essa parte, né, de introdução à Big Data, né, a gente veio conhecendo ali muitos, né, alguns na prática, uma prática simples, mas muitas ferramentas, né, na parte conceitual, né, a gente chega aonde, né? A visualização de dados, ela é crucial para que a gente tenha, né, esse entendimento. Falei muito sobre isso. Falei o quanto, né, uma visualização bem definida, bem organizada de dados pode mudar drasticamente o clima, né, o ambiente, né, um negócio, vamos dizer assim. Tá? Então, a gente vai ter o quê?
uma visualização de dados, trazendo aí uma competência fundamental e necessária nessa era que a gente está vivendo agora. Pessoal, a tendência disso é aumentar cada vez mais. Tá? Ah, vamos parar. Não, a tendência é cada vez mais, a cada dia mais, as organizações, as instituições começarem a explorar essa massa de dados que a gente tem à disposição. Muitas delas gratuitamente. Tá? Então, a gente tem que estar buscando isso. E a união entre os frameworks, né, e esse conceito, né, de storytelling, é onde a gente vai ter o quê? A transformação da inteligência de negócio. Olha, na primeira aula eu mostrei para vocês uma pirâmide. A gente tem o quê? Dados. Dos dados a gente chega na informação. Da informação a gente vai para o conhecimento. Do conhecimento a gente vai para onde? Para inteligência. A inteligência é o quê? Usar tudo isso que a gente aprendeu nessa escalada da pirâmide para, né, resolver problemas, tá? Para mudar, né, as informações. Então, a gente está fechando, né, toda essa parte conceitual, mostrando, né, o processo adequado quando a gente pensa numa análise, né? Quando a gente pensa em mineração de dados. Então, ó, a gente tem o quê? A visualização dos dados. Os frameworks que vão levar a gente para onde? Para o ápice da pirâmide, para a inteligência. Tá? E o futuro disso tudo é o quê? Maior interatividade, automação, né? Visualizações intuitivas, tá? E a inteligência artificial, claro, está aí para ajudar a gente. Sempre tomando cuidado, né? Mas ela ajuda e muito. Então, para a gente fechar, né? Não basta a gente ter aquele monte de dados. Esse monte de dados, pessoal, ele vem se formando de anos e anos. Tá? Ah, não é de quando surgiu a Big Data, não. Big Data foi um ápice de descoberta de como que a gente consegue ter... Por que a gente guarda, né? Vamos dizer assim, por que a gente guarda esse monte de dados sem uso? Vamos explorar isso daqui. Vamos começar a explorar essa massa de dados. Vamos começar a explorar o que as pessoas falam online. Vamos começar a trazer isso e vamos começar a entender o que as pessoas estão querendo para que a gente possa, a partir daí, evoluir e tirar proveito de tudo isso. Melhorar os nossos produtos, criar novos produtos, né? Enfim, né? Usar aí a inteligência que a gente está ganhando com relação a isso. E hoje está cada vez mais, a gente sente isso, né? As empresas estão cada vez mais usando isso para poder melhorar os seus produtos, para saber, principalmente, como que vai ser a aceitação do produto, né? Hoje a gente vê, vou dar um exemplo aqui, né, que talvez aí seja o que mais aparece, né? Mas, por exemplo, as montadoras, né, de veículos, o que elas fazem? Estamos lançando um veículo. Claro, fazem os testes dela, fazem, a gente vê aí, andando pela rua, um monte de carro, né, modelos novos, camuflados e tudo mais, que o pessoal está testando o quê? Está testando a mecânica, está testando o desempenho, a dirigibilidade, o conforto, enfim, está testando uma parte, né? A ideia é o quê? Proporcionar a melhor experiência para quem comprar o veículo. Mas espera aí, será que esse veículo vai ser aceito? O que o pessoal faz? Começaram a disponibilizar durante um período, né, para determinados influencers, obviamente, né, focado, né, na parte de veículos, para que eles pudessem ficar 2, 3, 4 dias com o veículo e contando a experiência dele ao utilizar o veículo. Alguns falando bem,
outros falando mal, né? Falando mal ficou meio chato, né? Alguns apontando pontos positivos, outros apontando pontos negativos, mas eles mantiveram isso no ar, por quê? Porque eles não querem saber a opinião, né, de quem usou o carro. Eles querem saber a opinião também de quem está assistindo aquele vídeo e os comentários que estão sendo feitos em cima do que em cima dos comentários falados no vídeo. Então, olha só, eles estão analisando o vídeo e, consequentemente, ó, foi falado isso no vídeo. O que foi comentado relacionado a isso? Tal coisa, tal coisa, tal coisa, para poder ir tomando uma determinada decisão e, às vezes, até uma melhoria no processo. Ou seja, né, não basta a gente ter dados, a gente precisa, né, entender claramente aonde a gente vai utilizar aqueles dados para que eles sejam verdadeiramente valiosos para o produto que a gente está desenvolvendo, para o produto que está sendo oferecido, ou que está sendo, né, alterado, que está sendo melhorado. Então, é isso que a gente tem que entender. É isso que a gente tem que buscar. E esse, pessoal, era um recado, um conceito que eu gostaria de passar para vocês. Espero que eu tenha passado para vocês no decorrer aí desse semestre. Tá? A importância da gente saber exatamente o que a gente vai fazer com os dados. A importância da gente saber aonde a gente vai utilizar esses dados. E quais são os dados que são verdadeiramente valiosos para o que a gente precisa. E como que a gente vai saber isso? Tendo o entendimento do domínio do problema que a gente quer resolver. Beleza? Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem aí nesse processo, estou à disposição de vocês, não só esse semestre, como nos próximos semestres que vocês venham, né, a estar trabalhando com isso, tá? Podem, né, falar comigo aí, o maior prazer para estar ajudando vocês aí. Maravilha? Rafael, algum questionamento? Tudo tranquilo? Maravilha. Tudo tranquilo, tudo de tranquilidade. Maravilha. Então, a gente pode fechar aí com chave de ouro mais uma disciplina, né? Mais uma. Até o próximo semestre. Acho que no próximo semestre eu ainda tenho mais uma aula com o senhor. Provavelmente teremos mais algumas aí, né? Teremos. Aí, não, acho que no próximo semestre eu já termino a faculdade. Mas provavelmente eu vou estar com. Bom, não tem como garantir ainda, porque eu não parei para ver a grade ainda, mas provavelmente algumas disciplinas eu vou estar ainda também. Tranquilo. Bom, então é isso, professor. Boa noite. Maravilha, Rafael. Obrigadão aí pela Obrigado. participação. Pode deixar, Uma- enquanto tiver, eu tô aqui. Com certeza, agradeço muito aí. Uma ótima noite, bom descanso. Valeu, Um professor. ótimo final de semana aí para Espero que no você. próximo semestre eu já esteja estagiando. Fiz uma entrevista de emprego, aí eu passei na parte da entrevista e vai ter outra. Com certeza. Sucesso total. Bom, então é isso, Parabéns professor. aí. Obrigado, boa noite, falou. Abração, boa noite, Rafael. Sucesso.